No vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo que eu e o Bruno, meu namorado, quase marido, ainda tô esperando o pedido de casamento, tá, Bruno? Sei que você vai assistir esse vídeo. Que a gente tá fazendo pra conseguir conquistar a nossa independência financeira e começar na construção do nosso patrimônio. A gente já tem um valor relevante, tá? Mas a gente saiu assim, do extremo zero. A gente não vem de família rica, a gente não tem herança, a gente veio construindo isso aos poucos. E mesmo assim a gente conseguiu construir algo que lá atrás era alguma coisa, tipo assim, que era muito distante pra gente. E hoje eu vou te contar exatamente como é que a gente tá fazendo isso. Então, vamos lá. Se você acha que pra você é impossível guardar dinheiro, investir, construir patrimônio, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar coisas que você vai fazer de forma simples, porém que vão te trazer muito resultado no longo prazo. E eu também quero te falar que se você tá aqui nesse vídeo esperando uma fórmula mágica, não é assim que as coisas acontecem por aqui. Aqui tudo vai depender de trabalho, disciplina e um plano muito bem executado, porque de nada adianta você trabalhar, você conseguir guardar dinheiro um mês e o outro você não tá nem aí pra nada. Então tudo isso aqui precisa ser muito bem executado, muito claro pra você. Você precisa seguir o plano que você montar do começo ao fim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é que você tem que quebrar algumas crenças de dentro da sua cabeça, que são cruciais para que você consiga dar esse primeiro passo e começar a investir, começar a cuidar do teu dinheiro. A primeira coisa é a seguinte: muita gente acha que só dá para juntar dinheiro quando tá ganhando muito dinheiro. E a verdade é o seguinte: não importa o quanto você ganha hoje, se você não consegue administrar e poupar hoje, quando você tiver um aumento de salário, se estiver ganhando, sei lá, 20, 30 mil reais, as coisas também não vão se resolver. Por quê? Você vai ter mais dinheiro, seus problemas vão ser maiores e não serão resolvidos com o aumento de salário. Mas se você aprende a organizar o teu dinheiro, a administrar e ter um plano, um planejamento para esse dinheiro com 2 mil reais, vai começar a mudar o seu jogo agora, tudo que eu vou te falar. E por que eu falo pra você que você precisa quebrar isso de ficar pensando que, não, quando eu tiver mais dinheiro eu começo a guardar, quando eu tiver mais dinheiro eu vou começar a investir. Aqui a gente não começou fazendo isso ganhando rios de dinheiro. A gente começou fazendo isso com o salário que a gente tinha. O Bruno, ele já investe bem antes de eu conhecer ele. Ele tinha um salário de 3.500, 4 mil reais e mesmo assim ele já conseguia investir boa parte desse dinheiro. Por que que ele já fazia isso? Porque ele já tinha um plano, um planejamento de tudo que ele ia fazer com o dinheiro dele. Outra coisa que você precisa pensar, que a gente pensa aqui, é o seguinte: dinheiro não é só para pagar contas, sim para nos trazer segurança e liberdade. Por que que eu falo isso? Às vezes a gente tá tão na correria do dia a dia que a gente só pensa nas contas que a gente tem para pagar, a gente vai acumulando mais conta, vai acumulando mais parcela, e você não entende que se você fizer tudo isso, gastar todo o seu dinheiro, o que que você vai fazer amanhã? Se acontecer qualquer coisa na tua vida, pra onde é que você vai? Então a gente sempre preza muito aqui em ter segurança financeira, tanto que a nossa reserva de emergência, ela é quase 1 ano dos nossos gastos. Por quê? Pra gente ter essa segurança e essa liberdade. Aqui, por exemplo, a gente não pensa, nossa, a gente ganha tanto, então vamos gastar tanto. A gente pensa, a gente ganha tanto, então vamos investir tanto. Por quê? Porque a gente preza a construção do nosso patrimônio com segurança e lá na frente a gente quer ter liberdade de quê? De poder fazer escolhas sem que o dinheiro seja um impeditivo. Então é por isso que a gente é tão regrado com as nossas finanças hoje. Passo 2, a gente organizou todas as nossas finanças. Como assim? A gente sabe exatamente o quanto a gente gasta em cada área da nossa vida. A gente montou um orçamento. A gente tem listado todos os nossos gastos fixos, todos os nossos gastos variáveis e até aqueles gastos meio invisíveis que às vezes a gente nem vê, como por exemplo a assinatura. A gente sabe exatamente o quanto a gente gasta com todas as assinaturas que a gente tem. E isso faz com que a gente tenha 100% do controle do nosso dinheiro, porque a gente não deixa de gastar, mas a gente sabe exatamente para onde ele tá indo. E o mais importante de tudo isso, quando você tá criando esse orçamento, tá começando a organizar suas finanças, é criar um orçamento realista. Porque de nada adianta você falar, eu vou economizar 70% do meu salário, vou investir 70% todos os meses. Isso não vai se sustentar ao longo prazo, você vai ficar desanimado, você vai ficar apertado, você vai parar de fazer tudo o que você gosta de fazer. Então é muito importante que você tenha metas e objetivos realistas pro seu dinheiro. Que a gente prioriza 3 coisas. A primeira coisa é gastar com responsabilidade, porque a gente tem ali o dinheiro que a gente pode gastar todos os meses dentro do nosso orçamento. Montar a nossa reserva de emergência. Então, por exemplo, a nossa reserva, ela tá lá montada
Se a gente precisar de alguma coisa, se acontecer qualquer coisa, a gente tem um dinheiro ali sem precisar se desesperar. Então a reserva de emergência ela foi também uma das nossas prioridades. E a outra prioridade que a gente tem, a terceira, é investir o nosso dinheiro. Porque quando a gente investe, a gente tá pensando no longo prazo, pensando no nosso futuro. Eu sei que às vezes pode estar assistindo esse vídeo, você tá pensando, poxa, tipo, super legal tudo isso que você tá falando, mas eu tenho dívida e eu não sei nem por onde começar, o que é que eu faço, tenho muita vontade de investir, mas eu preciso dar um passo para trás e organizar as minhas finanças. O que eu falo para você em relação a isso? Não adianta a gente querer investir se a gente tá com as finanças 100% bagunçadas. Devendo cartão de crédito, empréstimos com juros altíssimos, então essa dívida ela só vai aumentando. O que eu falo para você? Foca em negociar essa dívida. Antecipar parcela, eliminar essa dívida o mais rápido possível. Porque quando você consegue resolver essa parte, você quita todas as suas dívidas, fica muito mais fácil você acelerar a construção do teu patrimônio. Por quê? Você vai estar tranquilo, relaxado, você não vai ter dívida, você sabe que tudo que você está colocando ali, você não vai precisar tirar tão cedo, porque o que acontece muito? Às vezes você começa a investir, só que você tá com as finanças meio apertadas, você não tem reserva, você não tem nada, você comprou uma ação, um fundo imobiliário, aconteceu qualquer coisa, o que você vai fazer? Putz, tem esse dinheiro aqui, vou ter que tirar do fundo imobiliário, tirar da minha ação aqui, tirar desses investimentos para resolver esse problema que apareceu aqui agora. Você vai acabar perdendo dinheiro por causa disso. Então é muito importante que você quite as suas dívidas, monte a sua reserva e comece a investir, comece a construção do seu patrimônio. Quando a gente fala de reserva, é muito importante que você tenha aí na tua reserva 6 meses dos custos básicos. Aqui a gente tem um pouquinho mais, porque a gente preza muito segurança. E ter essa reserva de emergência é o que nos dá muita tranquilidade para poder investir sem medo, é o que nos dá aquela segurança do tipo, caramba, se acontecer qualquer merda, qualquer coisa com a gente tem esse dinheiro aqui, esse dinheiro é exatamente para isso. Então a gente não tem aquela sensação de desespero, sabe? A gente tem uma paz financeira muito grande quando a gente pensa que a gente tem a nossa reserva, que se acontecer qualquer coisa, a gente pode pegar aquele dinheiro ali e resolver os nossos problemas. Outra coisa que fez total sentido pra gente nessa construção de patrimônio é começar a investir de verdade. Como assim? A gente tem muita constância nos nossos aportes. Todos os meses a gente investe. Todos os meses. Independente se um mês é fundo imobiliário, independente se outro mês a gente coloca mais dinheiro na reserva de emergência, independente se no outro mês a gente vai comprar ação, ou a gente vai comprar, ou a gente vai colocar dinheiro no exterior, todos os meses a gente investe. Não existe um mês desde, 2022 que a gente não invista pelo menos um pouquinho. Então, se você tá começando agora, o que eu digo pra você? Começa com pouco, mas faz disso um hábito mensal. Como se fosse uma conta mesmo que você tem pra pagar. Coloca aí na tua planilha, coloca aí no seu cofrinho, lança isso como se fosse uma despesa que todo mês você vai... A gente tem que entender que investir não é sobre ficar rico rápido, mas sobre enriquecer devagar e de forma segura e consistente. Uma outra coisa que também fez total diferença pra gente nessa construção de patrimônio foi o aumento de renda, porque a gente entendeu que cortar gastos, sim, faz total sentido, mas a gente entendeu também que só cortar gasto não ia mudar muita coisa, tipo, não faria a gente rico e nem aumentaria a nossa construção de patrimônio na velocidade que a gente desejava. Então, o que aconteceu? O ano passado, não, tem uns 2 anos na verdade, o Bruno ele recebeu uma promoção, na verdade ele trocou de emprego, ele foi trabalhar em outra empresa e o salário dele aumentou muito. A gente poderia ter feito várias coisas com esse aumento de salário, aumentar o nosso padrão de vida, mudar para uma casa gigantesca, viajar mais do que a gente já viaja, mas a gente preferiu, a gente priorizou o investimento e o nosso futuro. Então, a gente teve esse aumento de renda, né, na nossa vida a dois, na nossa vida como casal, porém, a prioridade aqui foi o futuro e não viver o presente. Óbvio que a gente aproveita, né, da vida, a gente gosta muito de viajar, o nosso maior lazer é viajar, mas a gente não pega esse dinheiro e usa 100% para viajar, para conhecer o mundo. A maior parte do dinheiro hoje que entra na nossa renda, Tamires e Bruno, vai para os investimentos. Uma coisa também que a gente entendeu que faz muito sentido pra gente é que riqueza não é só parecer, mas é ter. Por quê? Tem muita gente hoje que pensa que a vida é um morango, então gasta o dinheiro pra fazer graça pros outros, vamos dizer assim. Então, por exemplo, compra uma coisa que nem queria porque viu alguém que tem, fica apertado, passa 1000 parcelas no cartão de crédito pra ter um celular novo, pra comprar. Então, tipo assim, tudo na vida da gente, a gente precisa pensar o seguinte, faz sentido pra mim
ter isso agora? Faz sentido eu antecipar um sonho, querer uma coisa, trocar o meu carro, entrar num financiamento de uma casa? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero, porque é o meu sonho, ou eu tô fazendo isso pra mostrar pra não sei quem que eu tenho também, piriri pororó. É muito importante que a gente tenha na nossa cabeça isso de uma forma muito clara. O que realmente é importante pra você, o que realmente faz sentido pra você. Faça as suas escolhas por você e não pelos outros. Então, desse passo a passo de construção de patrimônio, tiveram algumas lições que a gente leva muito na nossa vida. A primeira delas é que disciplina vale muito. Então, todos os meses, crie o hábito mensal de investir o teu dinheiro. Outra coisa que também fez total sentido pra gente é o seguinte: quem controla o dinheiro controla a vida. Não adianta você falar que a sua vida é super calma, super tranquila, que você não passa perrengue se você não tem R$1 na conta quando você abre a tua conta do banco. Essa sensação de desespero porque você não tem dinheiro, de preocupação de meu Deus do céu, se acontecer alguma coisa eu não sei o que eu vou fazer. Gente, isso deixa a gente extremamente perturbado da cabeça. Quando a gente tem esse dinheiro, quando a gente tem esse controle, a gente dorme até melhor. E a última lição aqui é o que eu já falei lá no começo desse vídeo. Não é o quanto você ganha, mas sim o como você gasta. E tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo é o que a gente preza muito e estamos fazendo a dois para a construção do nosso patrimônio, do nosso futuro financeiro. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.